Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais nosso canal, mais um Voar. Primeiro agradecendo, nós já estamos com quase 1.300 inscritos. Então, para um canal pequenininho, bem regional, eu agradeço a todos. E a gente está fazendo uma série de perguntas, vamos dizer, de dúvidas, especialmente agora, final do ano, e que nós vamos viajar mais de avião. As viagens estão retomando já um nível antes da pandemia e surgem várias dúvidas. A maior dúvida que a gente tem recebido essa semana pela questão do Catar, da Copa, e as pessoas passaram a prestar atenção nessa companhia aérea. Nós temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link de duas experiências viajando pela Qatar, uma em classe econômica, outra na Q-Suite dele, que é dita como a melhor classe executiva do mundo. O que mais bombou é a questão de uma influencer que ela veio de Paris para o Líbano, pela Air France. Quando chegou em Beirute, ela ia pegar um voo pela Qatar e ela foi impedida de embarcar. Então ela gravou um vídeo acusando de gordofobia, porque ela é uma pessoa gorda, e falando do absurdo. Ela estava com família. Pelo relato dela, a empresa disse que ela teria que ter comprado mais assentos na classe econômica ou um assento na classe executiva, aquele individual em que ela fica. Então ela acusa a empresa Qatar de gordofobia, ficou lá em Beirute porque ela não comprou um outro assento. Sem entrar especificamente no caso, que a gente não tem detalhes, se houve ou não houve preconceito, esse episódio que está circulando só diz pra gente o que eu sempre recomendo: conheça as regras da companhia aérea que você vai viajar, especialmente se você estiver fora do país. Muda muito de país para país. Por exemplo, as nossas três principais companhias, Latam, Azul e Gol, eu fui ver o regulamento dessas empresas. Elas dizem: se uma pessoa gorda for viajar, tem duas situações que tem que observar. Pode pedir antecipadamente aquele cinto extensor. O cinto de segurança dessas companhias aéreas tem um limite. Então, se a pessoa estiver acima do peso, especialmente na parte abdominal, aquele cinto normal não vai fechar, e ele é obrigatório na decolagem, na aterrissagem e quando o comandante assim mandar. Inclusive se recomenda que fique com o cinto durante todo o tempo que você estiver sentado. Então você solicita à companhia aérea que eles fazem uma extensão. Claro que existe alguns a bordo, mas não pode ser suficiente. Com relação aos outros assentos, essas companhias orientam que você compre um segundo assento para ir ao lado. Gente, é uma questão comercial. A princípio não é de preconceito. Cada assento no avião, ele é um lugar a ser vendido. Então, se uma pessoa ocupa 2, 3 assentos, primeiro, pode dar problema para os demais. Imagine um voo lotado, uma outra pessoa que estiver viajando ao lado desta pessoa gorda não vai ter assento, então vai criar um problema a bordo. Segundo, cada assento daquele tem um custo, então não tem uma lógica comercial uma pessoa ocupar 2 ou 3 assentos e pagar apenas um. Então a companhia aérea, ela tem todo um gerenciamento, se os assentos estão ocupados ou não. Eu particularmente já tive uma experiência dessa.
viajando naqueles aviões da Azul, Embraer, que são 2 assentos, você já pode observar que eu sou uma pessoa acima do peso, mas eu não preciso ocupar um segundo assento. Eu entrei neste avião, era um voo para Santarém, se não me falha a memória. São aquelas coincidências da vida. Chegou uma outra pessoa gorda que não conseguia ficar só num assento. Então teve que se fazer um arranjo a bordo, o voo estava mais ou menos lotado, esperar todo o embarque acontecer, e a comissária acabou reacomodando esse passageiro nos assentos mais em frente, que são mais espaçosos, que são pagos. Então veja a situação. Então, independente se a Qatar, eu particularmente, todas as minhas experiências com a Qatar foram fabulosas, tanto a equipe de terra como a bordo, uma gentileza de tratamento. Então, se você tem uma condição diferenciada e você vai viajar, avise a companhia antes. Claro que ninguém quer, por exemplo, comprar 2 no assento. Ela falou que pagou $1.000 por uma passagem. Ela teria que comprar $2.000 para ter 2 assentos. Então, pelo que ela narrou, e eu fui ver também o regulamento da Qatar, eles também oferecem um assento extra para a pessoa gorda poder viajar. Se informe antes, justamente para você não passar por esses problemas. Por exemplo, a Air France que ela veio não criou problema, provavelmente o avião não estava cheio, mas eu fui ver o regulamento da Air France, eles recomendam que você compre um assento extra, inclusive dão um desconto e fica só 80%. Então, novamente, sem entrar no mérito propriamente dito, se ela sofreu gordofobia ou não, esse episódio, numa época dessa, com os voos lotados para aquela região, em razão da Copa, todo o transtorno, parece que ela estava com a mãe e mais familiares que acabaram tendo que ficar em Beirute, no Líbano, para resolver essa situação. Esse episódio só reforça o que eu sempre digo: informação é poder. Se informe antes, veja seus direitos e seus deveres, e você evita passar por esses problemas que acontecem. Talvez se ela tivesse avisado para a companhia aérea, colocando essa condição, ou no check-in, por exemplo, quando ela fez, aí já fica mais difícil aquele agente que faz o seu embarque no check-in remanejar todos os passageiros. Então, se informem, veja a situação. Se você comprar a passagem direto pela companhia aérea, hoje eles têm diversos canais de comunicação, Twitter, Instagram, Facebook, chat, para você poder se comunicar. E se for através de agência, fale com seu agente de viagem para ele lhe dar essa resposta. Então, aqui a gente está tentando responder essa questão. Existem aqui nas caixinhas mais algumas que eu vou tentar agora retomar e informando para vocês as minhas observações a esse respeito. E sempre colocando a observação que esta é a minha opinião com base em viagens que eu faço por todos os cantos, ou seja, é a minha opinião, é a minha vivência e o que as companhias dizem. Se tiver uma companhia aérea que flexibiliza, aceite que uma pessoa ocupe 2 ou 3 assentos e não cobre, isso é liberalidade. Aqui a gente trabalha com a regra. As exceções vai acontecer dependendo de cada circunstância do voo. Novamente, muito obrigado pelas inscrições. Voltem sempre. Um abraço e mais um voar.